Agora vamos falar de estratégias simples para aumentar a adesão ao tratamento. E aqui eu não vou abordar vínculo terapêutico, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre estratégias para vínculo terapêutico, mas aqui a coisa vai ser outra. Como todos os vídeos, bem prático e aplicável. Mas eu quis trazer aqui 5 estratégias bem práticas e nada óbvias. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso para aumentar a adesão do paciente. Imagino eu que você já percebeu como alguns pacientes chegam às vezes super motivados, mas depois de algumas sessões começam a faltar, não fazem os combinados ou tarefas, ou até somem da terapia e é bem frustrante para o terapeuta. Pior, muitas vezes não tem a ver com resistência, preguiça, falta de vontade, nem com vínculo terapêutico. A verdade é que o nosso cérebro, ele funciona de um jeito que nem sempre favorece mudanças duradouras. Então, ele quer conforto, rotina, recompensa rápida. E a boa notícia aqui, que eu vou trazer aqui para você de um jeito bem facinho, é que se a gente entende como o cérebro toma as decisões, responde ao tratamento, dá para a gente usar estratégias bem simples que eu vou dividir aqui com você, eficazes e com base científica para a gente aumentar a adesão do paciente. Então, nesse vídeo aqui hoje, eu vou mostrar 5 estratégias práticas nada óbvias que todo psicólogo pode usar para melhorar o engajamento dos pacientes e transformar o percurso terapêutico em algo mais fluido, eficaz. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com você aqui. Esse aqui. Vou compartilhar minha tela com você. É assim, fiz esse esqueminha muito rápido, tá no Word mesmo, tá porqueira, mas é só para você seguir aqui comigo, que eu acho que fica mais fácil se você for visualizando aqui. Acho que facilita um pouco. Vamos lá. Então, primeira estratégia aqui é comprometimento público. Tami, que é isso? Deixa eu falar um negócio aqui. Quando uma pessoa se compromete em voz alta com alguém, por exemplo, ela ativa o córtex pré-frontal dorsolateral. Não precisa decorar essas áreas, não, tá? Mas eu quero que você entenda o porquê que eu tô falando disso aqui. E essa área é responsável por planejamento, metas, e tem uma outra área que chama córtex cingulado anterior, que monitora se o que a gente faz está alinhado com o que a gente planeja. E quando há uma quebra entre intenção e ação, ele acende tipo um alarme interno de conflito. E esse desconforto, que a gente chama de dissonância cognitiva, estimula o sistema a restaurar a coerência, favorecendo a pessoa cumprir o plano. Olha só, eu te falei que não ia ser óbvia essa estratégia. Então, é como se o cérebro fosse um chefe interno, vamos dizer assim, que odeia quando você diz que vai fazer alguma coisa, vai fazer um relatório e não entrega. Então, quando você torna público um plano, você coloca esse chefe numa reunião com testemunha, ele vai fazer de tudo para manter a palavra e preservar a imagem, vamos dizer assim. Isso foi uma analogia, tá? Você pode perceber que quando você faz alguma. Ah, eu vou dar um exemplo. Um exemplo a sério. Quando eu tenho que gravar aulas, eu prefiro gravar todas as minhas aulas para os meus alunos, a maior parte delas ao vivo. Por quê? Porque eu marco a aula e as pessoas vão estar ali me esperando, eu já divulguei a aula. Agora, quando fica por conta de eu sentar e gravar a aula, putz, a chance de eu me enrolar com mim mesma, deixar amanhã, depois de amanhã, não fazer, é muito maior. Só que você tem que evitar que cobrança direta ou um jeito meio fiscalizador. Por quê? Porque se você começar a ficar cobrando, fiscalizar seu paciente, isso vai ativar uma outra área do cérebro, que é a amígdala, relacionada à detecção de ameaça social, vergonha ou julgamento. E aí não é legal, não é isso que a gente quer. Então, em vez de compromisso interno, o paciente aciona um modo de autoproteção. Ele evita, ele mente ou desiste para não se sentir exposto, tá? Então, Tami, como que eu faço esse negócio na prática, Tami? Você pode pedir, por exemplo, uma meta simples e incentivar o paciente a compartilhar essa meta com alguém que apoia ele sem pressão. Então, por exemplo, olha, quando a gente compartilha algo que quer mudar, isso ajuda a manter o foco, não é para você se cobrar. É só para lembrar do seu plano com mais clareza. Por exemplo, pedir para ele escrever um papel, ou, por exemplo, contar para um amigo, alguma coisa nesse sentido pode ajudar. Agora vamos para nossa. Opa! Você sumiu tudo aqui. Tá, opa, agora foi. Nossa segunda.
nossa segunda estratégia, ancorar no automático. A formação de hábitos acontece por meio da ativação repetida de uma área que chama gânglios da base, principalmente o núcleo caudado. E aí, o que que acontece? Isso tira a tarefa do controle dessa área aqui, que é o córtex pré-frontal, responsável por esforço consciente, e transfere para o modo automático. Vou falar muito mais fácil aqui para você. Quando você está aprendendo a dirigir, isso aí, você tem que fazer aqueles movimentos, prestar atenção no começo, isso demanda muita energia de você. Isso ativa áreas diferentes do seu cérebro, tá? Então, quando você está formando o hábito, é a ativação repetida de uma área, tá? Depois que já criou o hábito, você automatiza aquilo. Então, o córtex pré-frontal, que está se esforçando, que é consciente, que está ali quando você está aprendendo. Depois ele não precisa desse esforço todo, porque já está automático. Isso é um modelo de criação de hábito. Então, quanto mais uma tarefa é executada sempre no mesmo contexto, mais o cérebro constrói uma rota fixa para ela, como se fosse um atalho rodando sozinho. Então, por exemplo, a primeira vez que você fez arroz foi muito mais difícil. Você pensou no tanto de água, queimou o arroz, depois você nem liga. A primeira vez que você dirigiu, que você andou de bicicleta, tudo que a gente começa a fazer é mais difícil, demanda energia. Por quê? São áreas do cérebro que estão funcionando ali, inclusive o córtex pré-frontal. Que está aprendendo, está consciente ali, se esforçando. Depois é outra coisa que rola, você já está automático. Você faz aquilo, sabe quem pega o carro e vai todo dia para o mesmo caminho? Às vezes você nem percebe, né? Porque já foi no automático. Então é como a gente usar um atalho do Waze. Se você sempre faz o mesmo caminho, o aplicativo nem pergunta mais, ele traça a rota direto. Vou dar um exemplo, eu nem sei porque eu uso o Google, mas alguém me falou isso um dia, enfim. Então o cérebro faz a mesma coisa com comportamento repetido em contexto previsível, certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Como a gente vai aplicar isso? Vincula o novo comportamento, o novo hábito que você quer instituir no seu paciente com um gatilho que já existe. Por exemplo, depois que você escovar o dente, faz o exercício de respiração. Ou, sei lá, depois que você chegar em casa e fizer não sei o que, você tomar um banho, já separa a roupa da academia do outro dia. Então você vai colocar algo daquele hábito que você tá tentando colocar. Ah, eu preciso do paciente fazendo o combinado dessa semana. Junta com algo que já está automatizado, porque isso reduz o esforço e ativa esse circuito de hábito que eu tô falando, tá? O que que você vai evitar aqui? É pedir comportamento em momento aleatório, porque isso exige função executiva, né, que é limitada e se esgota ao longo do dia. Então, sabe aquele cansaço da decisão? O Mark Zuckerberg, né, do Facebook, que falou que usava, ele tem um monte de camisa cinza, um monte de moletom, porque o simples fato de ter que escolher a roupa que você vai usar de manhã já gasta energia cerebral, e é verdade isso. Então, toda vez que a pessoa precisa decidir quando, onde ou como fazer, tem muito mais chance de desistência. Se você não fecha direitinho o combinado dessa semana com a pessoa, tá, você vai fazer em que horário? Que dia? Como? Tá linkado com que hábito? A chance da pessoa não fazer é muito maior, ok? Vamos lá. Eu dei até um exemplo aqui, não mostrei. Tá, vamos lá. No 3 aqui. Opa, vamos lá. Modelar a expectativa e proteger o sistema de recompensa. Validar e modelar a expectativa, tá? Então, o que que acontece? O sistema de recompensa do cérebro, né? Núcleo accumbens, a área tegmental ventral, córtex órbito-frontal, enfim. Ele funciona como uma expectativa de resultado. Uma expectativa de resultado. Olha só. A dopamina, ela é liberada antes da recompensa, com base na previsão de que algo bom vai acontecer. Cassino é assim, um monte de coisa funciona com base nisso. Então,
O sistema de recompensa, a gente não tem só a dopamina quando a gente consegue aquilo que a gente queria, mas a expectativa de resultado. Então, o que que acontece? Quando a expectativa não se concretiza, a gente tem uma decepção dopaminérgica, vamos dizer assim, que reduz a motivação. Gente, isso aqui que eu falei, salva na sua cabeça, é uma das coisas mais importantes para a criação de hábito. É como você pedir um prato muito gostoso no restaurante, só que quando chega ele tá frio, tá mal temperado, você não só não aproveita, como você perde a vontade de voltar no restaurante, não é verdade? Quem nunca, né? Isso gera e uma coisa aqui para evitar, eu vou explicar, na verdade, deixa eu explicar como aplicar isso. As primeiras sessões de terapia, por exemplo, não trazem alívio imediato, mas elas são muito importantes. É como a fundação de uma casa. Você ainda não vê a estrutura, mas sem ela, nada fica de pé. Você percebe que, às vezes, quando você dá uma analogia dessa para o paciente, você já trabalha a questão da tolerância ao resultado esperado. Quantos pacientes não chegam na terapia achando que em 2 sessões vai resolver o problema dele? Mas não é só isso. Vamos dizer que a pessoa ela tá querendo, o seu paciente precisa começar a fazer academia. E aí ele vai lá, fala assim: vou fazer de segunda a sexta por 2 horas. Ele vai começar a fazer. E ele não vai continuar fazendo, porque ele começou a fazer de maneira muito intensa, não gradual, não criou hábito, ou seja, não automatizou. Lembra do que eu falei? A tendência dele é parar, é ele desmotivar. Aí ele olha o resultado no corpo, ou sei lá onde, e desmotiva, né? Ele entende que aquilo não funciona, que aquilo não funcionou ainda, porque a academia é igual a terapia, né? Nesse sentido, você não vai 3 dias e tá com a barriga chapada da Sabrina Sato. Então, eu dei alguns exemplos X aqui, mas isso dá para ser usado em várias coisas na direção do engajamento terapêutico ou da criação de um hábito, ou seja lá do que for. Então, entender esse mecanismo da preparação, da expectativa versus. Então, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Tanto com a preparação para conseguir algo, tem que ser realista. Toda meta que você fizer com o paciente tem que ser realista. E às vezes o paciente chega aqui, qual o seu objetivo terapêutico? Meu objetivo terapêutico é, sei lá, meu objetivo terapêutico é sei lá, passar no vestibular e não ficar mais ansioso ou depressivo, tá? Em quanto tempo? Ah, eu quero passar em medicina. Quando que é o vestibular de medicina? É daqui 2 meses. Você já estudou? Não. Você percebe? Então não vai se concretizar. Então, quando o paciente ele usa o córtex pré-frontal para fazer esse planejamento, essa meta, a gente tem que trazer para ele o que é expectativa, o que é realidade, o que é possibilidade, levando em consideração tempo, recurso financeiro, ajuda, nível de energia e disposição, porque vários transtornos que a gente atua, depressão, TDAH, ansiedade, afetam o córtex pré-frontal, que é a área responsável por um bom planejamento, uma boa estrutura de objetivo. Então, às vezes a pessoa ela chega pra gente, se você contar que ela vai fazer isso de uma maneira adequada, muitas vezes o próprio transtorno faz com que ela não consiga fazer todo esse planejamento de uma forma clara. E é muito do nosso trabalho fazer isso, alinhar expectativas, a analogia e por aí vai. O que que a gente tem que evitar aqui? Evitar criar expectativa de melhora imediata, por exemplo, ou criar expectativa de que, está fazendo terapia, então amanhã, sei lá, mês que vem você tá dormindo super bem, ou fazendo exercício todos os dias, ou seja lá qual o objetivo terapêutico que essa pessoa tenha. Então, isso tem que estar muito alinhado de uma forma muito objetiva e personalizada para o paciente, o nível de energia, disposição, disponibilidade que ele tem, ajuda que ele tem, entre outros fatores que a gente vai ter que avaliar, ok? Vamos lá. 4 pequenas vitórias e recompensas imediatas. Quando a pessoa faz algo que ela faz algo e depois, bem logo, né? Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Quando a pessoa faz uma coisa e se sente bem logo depois, a gente tem a liberação da dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer, etc. Isso fortalece sinapses entre comportamento e resultado positivo, tá? É a via aprendizagem por reforço que a gente chama.
E isso acontece principalmente numa área que chama estriado ventral. Eu tô falando aqui mais no sentido de você entender o quadro geral, mas não precisa se ligar em decorar a área nem nada. Mas a repetição dessa liberação ajuda a manter o comportamento mesmo diante de desafio. Então, quando você faz uma coisa e consegue, você fica mais motivado. Agora, se toda hora você tem um esforço, você gasta energia e não consegue, você fica desmotivado, certo? É como a gente ensinar um cachorro com petisco, tá? Eu sei que o pessoal tem gente que quer me matar quando eu uso a analogia do cachorro, mas é mais ou menos isso. Cada vez que o cachorro acerta, né, alguma coisa lá, fazer xixi no lugar certo, ele ganha o petisco, ganhou alguma coisa boa. Com o tempo, ele vai querer repetir aquilo mesmo sem o petisco. E o cérebro humano faz isso também, mas com reforço emocional, inclusive, tá? Então, por exemplo, também como eu uso isso? Uma ideia é você propor metas pequenas com retorno claro, sempre. Hoje só responda essa mensagem importante, depois me conta como se sentiu. Depois valoriza o resultado, mesmo que pequeno. Por isso que até na criação de hábitos, juntando isso que eu falei, vamos dar o exemplo do paciente que quer começar a fazer academia. Eu falo para o paciente começar, por exemplo, 2 vezes por semana, 20 minutos. Só. E aí ele vai fazer isso por, sei lá, um mês. Aí a gente aumenta o dia ou aumenta um pouco o tempo. A gente vai aumentando gradualmente para ele sentir que ele consegue fazer aquilo e ir se motivando e ao mesmo tempo criando o hábito. Porque se ele fizer o contrário, todo dia da semana, 1 hora, ele vai 2 dias, aí ele para de ir. Aí o mecanismo é contrário, ele começa a desmotivar. E a gente precisa avaliar qual quadro clínico que a gente está lidando. Vamos dizer, uma pessoa com depressão moderada, faça exercício físico. Querida, essa pessoa não tem energia nem física e nem mental. Então, a gente quer uma prática que gere movimento, pode falar para a pessoa uma coisa muito simples, tipo, dar 5 voltas na mesa da sala 3 vezes por semana. Tami, só isso? É isso. E aí essa pessoa vai conseguir, e aí a gente tem a motivação, e para ela conseguir, lembra, além de falar para ela, linka todos os números que eu falei aqui, todas as estratégias. Ela falou para alguém que fez esse combinado, né, de dar 5 voltas em torno da mesa da sala, 3 vezes por semana. Ela anotou, ela tem um lembrete visual. Aí ela faz, ela tem um reforço positivo de que ela conseguiu, a gente parabeniza na sessão e aí vai, tá? Isso é muito importante. E aqui, o que que a gente evita geralmente, né? Evitar meta muito grande, vaga ou sem feedback. Se não tem um retorno rápido, ou a meta é difícil demais, o sistema de recompensa ele não é ativado e o comportamento perde força. E aí não faz sentido nada disso. 5. Último passo aqui. E olha, eu queria muito, eu não sei se esse vídeo, eu quis trazer um vídeo não óbvio, que quando falam, vamos aumentar o engajamento, vínculo terapêutico, rapport, tá? Tudo isso já sabemos. Depois eu faço um vídeo sobre vínculo também, que tem estratégias muito boas. Mas eu quis trazer um olhar diferente, muito linkado na neuro-TCC, nas terapias cognitivas comportamentais fundamentadas na neurociência. Então, eu queria muito um feedback seu. Tami, ó, esse vídeo tá complicado, eu não entendi, inclui isso, tira isso. Eu sei que às vezes dá preguiça, tá? Mas coloca os feedbacks aqui no chat, porque eu tenho mais noção para conseguir fazer vídeos mais assertivos que cheguem a você e que sirvam na prática clínica mesmo, né? Porque eu não quero ficar falando abobrinha. Vamos para o último aqui. Ressignificar recaída é aprendizado e não fracasso. Mais isso, assim. Então, o paciente interpreta a recaída muitas vezes como fracasso, tá? Recaída de um comportamento, de um quadro depressivo, de ter uma crise de ansiedade, enfim. Isso ativa a amígdala e o córtex pré-frontal medial, ou seja, áreas ligadas à autocrítica, vergonha e ruminação. Se eu fosse resumir, é mais ou menos isso. E isso prejudica a percepção de autoeficácia, a percepção dele do quanto ele consegue ser eficaz nas coisas. E ativa vias de evitação. Olha só. Então, é como errar o caminho dirigindo. Se você só se culpa, você para o carro e desiste, mas se você usar o erro para recalcular a rota, você volta para o caminho até mais rápido.
Então, vamos olhar por outro lado, se a recaída é vista como oportunidade de análise, o cérebro ativa áreas de resolução de problemas como córtex dorsolateral, memória de trabalho. Isso promove aprendizado e adaptação, a tal da plasticidade que tanto falam por aí, né? Então, como que a gente pode usar isso na clínica? Vou dar um exemplo aqui. Você pode perguntar com curiosidade para o paciente: o que que aconteceu nesse dia? O que que você percebeu que dificultou? Qual foi o obstáculo? O que que daria para ajustar se isso acontecesse de novo? A gente usa aqui questionamento socrático, técnicas de resolução de problemas, várias técnicas da TCC, mas eu quero que você entenda o porquê usar essas técnicas. E aqui uma dica: o que que a gente vai evitar aqui? Minimizar ou criticar, tá? Porque às vezes você fala assim, ai, no intuito de querer ser empático, não, mas esse erro não foi grande, isso não foi importante, ninguém viu. Não. Minimizar muitas vezes bloqueia a chance de análise. Então, criticar em si pode ativar defesa, vergonha, evitação. Não é por aí, tá? Porque é o mecanismo do circuito que alimenta abandono e outras áreas aí, né? Mas a gente precisa entender a perspectiva do paciente, nem minimizando, nem criticando aquele erro. Entender e trabalhar com a perspectiva daquele paciente. Por isso que a gente fala que a terapia é um processo sempre personalizado. É isso, quis fazer um vídeo aqui rapidinho trazendo 5 estratégias práticas. Espero que seja realmente prática e aplicável. Se você tiver dúvidas ou sugestões, coloca aqui no vídeo para mim. Beijo!